Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria, uma grande satisfação, mais uma vez, entrar no seu lar, na sua casa, para nós aprendermos junto os nossos conteúdos, nosso subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola essa que é realizada, você que é da nossa região, aqui de Presidente Epitácio, na nossa sede, Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. Todos os domingos às 8h30 da manhã. Temos ali a nossa escola bíblica para todas as faixas de idade. Você é o nosso convidado a estar conosco, que tem como nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Muito bem. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. O textuário diz: fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Aqui nós vemos alguns momentos, algumas circunstâncias e algumas situações em que a melhor escolha é fugir. E Tiago 4,7 também fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, assim como Paulo diz isso em 1 Coríntios 6,18, Tiago 4,7 repete. Muito bem. A nossa verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. A nossa leitura em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. O tópico 1 vai ser explicar a revolução sexual na sociedade atual. O tópico 2, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. E o tópico 3, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Muito bem. A nossa introdução, queridos, nós vamos analisarmos aqui algumas mudanças que houve, que veio no decorrer dos anos, né? Coisas que eram vistas como, no nosso ocidente aqui, como pecaminosas ou práticas criminosas, era como crime, como por exemplo adultério, hoje passaram como fazer como algo ser normal, normalidade. E nós vamos ver no nosso tópico 1, vai falar sobre a revolução sexual, um paradigma para a sexualidade. Veja que nós vamos ver que algo dentro do modelo cultural, tudo que eles tinham saía da Bíblia e a partir da Bíblia, todos os ensinos, né, sobre a sexualidade humana, o padrão do verdadeiro cristão do Senhor era da Bíblia e a partir da Bíblia. Mas hoje, infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas, né, a sociedade está fazendo as suas próprias escolhas. E isso está infiltrando até no meio do cristianismo. E isso não pode acontecer. E dentro dessa forma, as relações sexuais, o padrão, o modelo bíblico, deveriam ser heterossexuais e monogâmicas. E também monossomático. O que é isso? O que pode ser heterossexual? Ou seja, é um desejo, né, de relação sexual com alguém que é do sexo oposto. Alguém que é do sexo oposto. E o que é monogâmico? Monogâmico é um homem para uma mulher. Então, esse é o casamento instituído por Deus. Monogâmico é um homem para uma mulher. Muito bem. E também monossomático, que é uma fusão de corpos, ou seja, a partir do casamento, é dois corpos se tornando em um. Muito bem. Vemos que muitas vezes ela apenas tolerado, isso já vem desde os primórdios do Antigo Testamento, começando ali por Lameque, Abraão, Jacó, Davi, mas veja que houve suas consequências. Existiam homens que tinham mais mulheres, que é chamada de poligamia, que Deus ele apenas permitia
mas ele nunca aprovou. Ele apenas permitia, porque geralmente que aqueles que tinham muitas condições, que podiam manter dentro daquela cultura, né, desde que eles pudessem manter, eles poderiam ter. Mas essa nunca foi a vontade diretiva de Deus, mas sim a vontade permissiva. A vontade de Deus é o casamento monogâmico e o heterossexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria expressar. Mas, infelizmente, isso vem, os tempos vão se passando e a visão das pessoas vai mudando, ou seja, vai saindo do modelo, do padrão bíblico. O nosso item 2 vai falar sobre a quebra de um tabu. Ou seja, a partir dos anos de 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV. Veja, queridos, que a chegada da TV trouxe muita influência dentro das pessoas, dentro da família. E isso veio interferir também dentro da igreja. Não estou dizendo que é pecado você ter uma televisão, ou você ter televisão, mas você precisa se analisar, né, o conteúdo que estamos assistindo ou que você está assistindo. Muito bem. E isso, querido, a televisão ela era um monopólio de informação, né, e lazer, mas nós vemos que de décadas para cá isso vem mudando, eles vêm influenciando dentro da família, está deixando de ser um monopólio de informação e lazer e entretenimento. Está influenciando o homossexualismo, o paganismo e todas essas coisas que a gente observa. Muito bem. E isso vem, né, por exemplo, os historiadores observam como exemplo a contracepção, ou seja, a mulher não ter um filho, ainda que tudo precisa ser analisado, né? Porque lá em Lucas 14, 28 e 29, precisamos fazer um planejamento. Não é que Deus diz para encher a terra, sai enchendo a terra. Não, precisa-se de um planejamento, fazer a conta dos gastos. Você precisa fazer um planejamento. Muito bem. A nudez em público, isso você pode ver que a televisão muitas vezes anuncia a propaganda no sabonete, né? Já vem mostrando a nudez de alguém. E outras formas, outras alternativas da sexualidade. E isso vem influenciando. E um tabu também a ser quebrado, a partir dos anos de 1980, cresce-se a indústria de pornografia. Veja só, queridos, isso vem trazer uma grande influência. O que é a pornografia? E esse número vem crescendo a cada dia, porque é um dos assuntos, né, quando é tratado sobre casamento, que também está no mesmo patamar quando acontece-se a separação. Primeiramente, vamos dizer que há a infidelidade conjugal, segundo lugar, as dívidas, e terceiro está a pornografia. E isso precisa ser um policiamento, precisa ser muito cuidado, porque a pornografia ela pode prejudicar a sua vida, ela pode prejudicar o seu cérebro, ela pode prejudicar o seu casamento, porque dentro desse conteúdo, até os cientistas, os médicos, né, eles falam que existe no cérebro algo chamado dopamina e faz com que fica você dependente, faz com que você fica escravo daquilo ali, e isso traz alguns prejuízos, algumas consequências, porque trazendo impotência, você não vai procurar a esposa e pode trazer um grande prejuízo dentro do seu casamento. Forma o vício, né, que pode se tornar à tona com um vício, algo que você não vai conseguir controlar, conseguir dominar. Você vai findar sendo escravo daquilo ali. Então isso, queridos, vem em nosso meio. Muito bem. Então uma relação não sexual entre pessoas solteiras e o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade, né? As pessoas, como a lição passada nós estudamos, né? Banalizando a graça. Ah, estamos na graça, não tem nada a ver, não. Na graça também tem um preço muito alto que foi pago.
né? Então, queridos, é muito importante nós analisarmos, nós entendermos. O nosso tópico 2 vai falar sobre as principais distorções da sexualidade sadia. E uma delas é chamada de a prática da fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é o relacionamento sexual entre pessoas solteiras. Entre pessoas solteiras. Por ser o sexo, o relacionamento sexual é somente para pessoas casadas, pessoas que já casaram de papel, né, e no cartório. E isso é muito importante, queridos, porque estão querendo aprovar algumas outras leis que são contrárias à doutrina ensinada pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. Então, a fornicação é relacionamento sexual entre pessoas solteiras. No Novo Testamento, nós vemos também a prostituição, vem de porneia, que dá origem já cunhada na língua portuguesa como pornô, ou seja, pornografia, que está inserido também nesse mesmo caminho. Então, é pecado tanto pessoas solteiras assistir pornografia e também tanto pessoas casadas alimentar esse vício, né, de pornografia. E também nós vamos entender, queridos, aqui o item 2 vai falar sobre o adultério, que há anos atrás, há um presidente que teve, ele era crime. Ele deixou de ser crime. Só que ele não deixou de ser pecado. Deus sempre puniu o adultério. Deus sempre pune o adultério. Ele é pecado, ou seja, Deus reprova. Ainda que dentro das leis, da Constituição, não é considerado como crime, mas é considerado como pecado. Então é muito importante você, professor, passar isso para a sua sala. Quando nós vamos ver, queridos, sobre o caso de Davi, até coloquei um tema aí, há-se muito questionamento. Já chegou para nós muito questionamento. O porquê que Davi não foi apedrejado. Então eu vou passar isso aqui para você. Então, por que Davi não foi apedrejado? Mas quer dizer que ele ficou impune, então? Quer dizer, então, que ele ficou livre? Então, eu vou passar para você algumas teorias do porquê que Davi não foi apedrejado, e eu vou lhe mostrar na Bíblia e lhe provar na Bíblia as razões por que ele não foi apedrejado. Primeiro, aqueles que acreditam que ele não foi apedrejado porque ele era rei. Essa é a primeira interpretação. Muito bem, ele era rei. Mas Deus não deixa de punir, mesmo por ser rei, porque os reis, né, que pecaram, Deus sempre puniu, todos os demais reis. Segundo, que eles entendem que Davi não foi apedrejado porque não foi pego em flagrante. É um fato. Terceira interpretação é que ele não podia morrer porque ele era da linhagem messiânica. De fato, ele era da linhagem messiânica. Mas eu quero passar para vocês uma outra interpretação, que é essa que se aproxima da Bíblia Sagrada. As razões que Davi, o salmista, não foi apedrejado. Vamos lá na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel. Olha só. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Então disse Davi: pequei contra o Senhor. Quando Natã vai a ele, até o profeta vai até ele, e disse Davi a Natã: também o Senhor, Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Agora ele disse Natã a Davi, ou seja, à medida que Davi vai, se entrega e reconhece que pecou, aí também disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou, ou seja, perdoou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, o próprio Senhor falou que ele não iria morrer, porque na lei deveria ser apedrejado. Na lei de Moisés, isso nós vamos ver lá em Levítico, né? Capítulo 20, nós vamos ver, na lei deveria ser apedrejado. Mas por que Davi não foi apedrejado? Está aqui na Bíblia, eu lhe provei e eu posso mostrar também o Salmo 51.
Davi reconheceu automaticamente, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu aquilo ali, que pecou contra o Senhor, que fez um pecado contra o Senhor. E Deus perdoou. E Deus restaurou o salmista Davi. Assim como você também, que está em pecado, você já pecou, Deus te restaura, Deus te perdoa, mas você precisa confessar. A Bíblia diz em Provérbios 28, o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Só que é o seguinte, Davi não foi isento das consequências. Davi não foi isento das consequências, querido, porque houve algumas percas nele ali. O próprio Natão falou, o filho que nascer de ti, o Senhor dizendo, vai morrer. Então essa foi a primeira consequência. Veja, primeira consequência, o filho morreu, o que ele teve, morreu. Já é a consequência. Aminon, assassinado pelo irmão Absalão, já é uma consequência. Absalão, assassinado por Joabe, outra consequência. O quarto filho, Adonias, assassinado por ordem de Salomão, uma consequência aqui, ó. Ele mesmo que aplicou a sentença nele, ó, deverá retribuir 4 vezes pela cordeirinha ali. Veja, quando ele caiu em si, era ele, veio sobre ele. Os seus 4 filhos foram mortos. Veja que um filho dele abusou depois das concubinas. O que ele fez? Ou seja, o Gálatas fala, o que o homem semear, ele vai colher. Queridos, talvez alguém diz, Davi não foi apedrejado. Mas será que aquilo que ele passou, a pior dor é um pai ver o filho morrer? Será que o salmista, Davi, não sofreu com aquilo ali? Houve então as consequências, mas houve o perdão. Deus, nós somos livres para escolher pecar, mas não somos livres para escolher as consequências. Se você ou eu que está em pecado ou que já pecamos, nós vamos colher, queridos, as consequências. As consequências Deus não vai perdoar. Então o pecado, queridos, o adultério, ele tira a alegria. Porque o salmista, ele fala, Senhor, torna a dar, no Salmo 51, torna a dar a alegria da minha salvação. Espírito reto, não retira de mim o teu Espírito Santo. O pecado tira a alegria do homem ou da mulher. Traz consequências trágicas na família. E outro problema, né, que nós vamos ver aqui, Deuteronômio 17, antes de vir aos reis, Deus já falou que o rei não poderia multiplicar as mulheres. E foi o que aconteceu na vida de Davi. Então Deus perdoou o pecado, não as consequências. O item 3, a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Queridos, não vai por esse mérito, não vai por essa interpretação de que a pessoa já nasce gay. Já nasce gay, ele é assim porque ele já nasceu assim. Eu sei que algumas coisas contribuem para chegar até isso. Mas isso aqui é algo que vai adquirindo, não é biológico. Porque há casos de que pessoas que são gêmeas, um é homossexual e o outro não é. Ou seja, se fosse biológico, estaria em contradição com a própria ciência. A própria ciência estaria em contradição consigo mesma. Porque se fosse de nascença, alguém nascesse gay, o homossexual, quando um fosse gêmeos, né, quando fosse gêmeos, um fosse o outro não, estaria em contradição. A própria ciência se contradiz. Porque é o mesmo, né? Sai do mesmo útero. É o mesmo espermatozoide que foi. É o mesmo. Então veja, isso não é, entenda isso. Isso é adquirido. Talvez algumas coisas colaborem para isso. Na sua infância, sofreu traumas ou algumas coisas. Mas não é biológico. É algo adquirido. Mas Deus também perdoa os homossexuais. Então precisamos tomar cuidado. Nós vamos então, entendemos aqui no tópico 2, as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação, que é relacionamento sexual com pessoas solteiras, e adultério já é relacionamento sexual com pessoas casadas, ou seja, relacionamento
extraconjugal e também falamos sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Então, vamos entender isso, né? Nós vamos na leitura que está em Romanos, né, 1:27 fala, e semelhante também os varões deixando o uso natural, ou seja, vai contra a naturalidade da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, vai contra a lógica natural. O nosso tópico 3 vai falar o padrão bíblico para a sexualidade sadia. Isso é muito importante que nós entendermos as razões, o porquê Deus deixou o sexo dentro do casamento. Isso nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada. O sexo ele tem algumas finalidades. Primeiro, procriação. Se você pegar dois homossexuais e jogar no deserto, deixar ele lá 100 anos, fica os dois ali. Se eles não morrer, os dois ficam ali. Se você jogar um casal, um homem e mulher no deserto, deixar ele lá 100 anos, pode ter 1, 2, ou 4, ou 5, ou 6 filhos, ou 12 filhos. Isso é pela lógica. Por quê? Porque o sexo é para procriação. Eu estou aqui por causa dessa procriação, você está aí por causa dessa procriação. Então não podemos aceitar isso, né? Então Deus perdoa a homossexual. Deus perdoa. Mas a Bíblia diz que ele é pecado e a pessoa tem que se arrepender e temos que confessar. E você tem que confessar. Talvez eu estou falando para alguém que está nessa situação. Deus perdoa, mas precisa confessar e buscar do Espírito Santo, queridos. E buscar do Espírito Santo. Porque Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. E outra, só pode ter filho através do relacionamento entre o homem e a mulher. Sim, inclusive que nós vemos isso até na natureza. Uma flor, por exemplo, exige o quê? O macho e a fêmea. Existe o androceu e o gineceu. O androceu masculino, o gineceu feminino. Ou seja, através do vento ou beija-flor, vem e lança ali a sua semente. Entendeu? Até mesmo nos animais nós vemos isso. Não existe par ou parceiro. Não. É casal. É casal. Então, isso precisa ser bem explicado. Agora, uma vez que você foi perdoado por ele, você foi justificado, você foi regenerado, você está em santificação, buscando a santificação, precisa se tomar um certo cuidado. Uma vez que você saiu daquele caminho, precisa se tomar um certo cuidado, porque algumas coisas ficam condensadas, alguns atos ficam enraizados. Você pode ver que muitos que aceitam a fé, fazem a sua profissão de fé, vêm para os caminhos do Senhor, muitos depois se desviam e voltam para o mesmo caminho de onde estava. Isso é boa parte, isso acontece. E boa parte acontece isso. Então precisamos entender. O sexo ela tem necessidade de procriação, segundo, prazer do casal. Prazer do casal. Eu até falo, sempre eu digo que fora do casamento, o sexo é pecado. Ou seja, fora do casamento, o sexo é pecado. Agora, o adultério, uma pessoa solteira pode cometer adultério. Se ele olhar uma mulher e atentar nela e cobiçar, Jesus falou que já cometeu em seu coração adultério. Tanto pornografia e assim por diante. Olha só isso, gente. Sexo fora do casamento é pecado. Só que dentro do casamento é pecado não fazer. E eu vou lhe provar na Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios aqui. Olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 7:5. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, entre um e outro. Por algum tempo, não 1 ano, 6 meses, para aplicar a oração e depois ajuntar outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, falta de domínio próprio. 1 Pedro 3,7 também fala, cobitai com entendimento, para que as orações não sejam impedidas. Então, certo. Fora do casamento é pecado, mas dentro do casamento é pecado não fazer. Então, ele tem a finalidade, procriação, satisfação do casal.
e complementação, ou seja, fortifica os vínculos. Os vínculos